oportunidade rica que Ele concede de estar aqui mais uma vez convosco para nos transmitir a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Crimes, pelo convite honroso que nos foi feito para estar ministrando a palavra de Deus nessa oportunidade, ao pastor Índio, que está nos substituindo nesta manhã por causa da sua viagem, e agradeço a Deus por todos os demais obreiros que aqui estão, aqui na retaguarda, também aqui na nave da igreja extensiva, a toda a igreja do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do cantor Samuel Silva, que louvou a Deus nesta manhã, pela vida do pastor Valdir, tantos outros homens de Deus que aqui estão. Queridos, abra sua Bíblia comigo agora na epístola do apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Efésios, capítulo 1 e o versículo 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Todos aqueles que já encontraram. Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Pode dizer amém? Amém. Está escrito: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Levante sua mão direita para os céus, feche seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a tua palavra para conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã impactados pelo poder do teu Espírito, alimentados pela tua palavra. Faz maravilhas no meio do teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a tua obra neste lugar. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a sua palavra. Domina completamente este ambiente com a tua presença. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória eternamente. Deus seja glorificado. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado: fique ligada, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui reunidos esta manhã, neste primeiro culto de Santa Ceia, para glorificar aquele que é digno desta reunião, aquele que é digno de ser adorado neste lugar, digno de ser honrado, digno de ser glorificado: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse culto é em memória dele, porque tudo isso só está acontecendo por causa dele, porque a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus nós nem estaríamos aqui esta manhã, mas porque ele fez tudo, nós só estamos desfrutando do que ele fez, porque foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que
nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a voz eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o filho de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador do Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do Evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado num cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto da glória, porque Deus está presente conosco neste lugar, nós já sentimos a sua glória. Não pare de adorar, permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando. Crentes batizados no Espírito Santo, abra sua boca, receba o renovo de Deus para a sua vida agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, comece a glorificar o nome de Jesus e experimente sair daqui falando em novas línguas para a glória do nome de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus,
nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus. Na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Sem dúvida alguma, neste culto de Santa Ceia, nós estamos diante de um memorial instituído pelo próprio Cristo, porque aqui está o próprio símbolo da redenção. O pão que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, e o vinho que representa o seu sangue que foi derramado por nós. E naturalmente, queridos irmãos, que a salvação eterna, ela possui algumas expressões na Bíblia. Ela é chamada também de redenção, porque redenção na verdade significa pagar por preço, resgatar alguma coisa por um preço. E Paulo está descrevendo como aconteceu o processo da redenção. Ele diz que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Paulo está dizendo claramente que houve duas coisas fundamentais para o processo da redenção. Primeiro, o sangue de Jesus foi fundamental. É o que ele disse, que nós temos a redenção pelo seu sangue. Na verdade, queridos e amados irmãos, o sangue nos traz uma simbologia espiritual muito forte na Bíblia, porque o sangue é a própria vida que pulsa dentro de cada um de nós. Sabemos muito bem que quando uma pessoa ela perde muito sangue, ela pode chegar a realmente a óbito. E muitas pessoas que estão muitas das vezes perdendo sangue nos hospitais precisam de doadores para poder socorrer aquela pessoa, porque o sangue, queridos irmãos, simboliza a própria vida, de forma, queridos e amados irmãos, que quando o homem pecou, havia naturalmente, queridos irmãos, uma regra, uma lei, um código penal divino que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Imagine, queridos irmãos, que se esse artigo do código penal divino fosse levado ao pé da letra à risca, ninguém aqui estaria vivo, porque se a alma que pecar, essa morrerá, imediatamente o homem pecou, morreu, acabou, não existiria mais ninguém. Então, queridos irmãos, o que é que Deus providenciou? Deus providenciou, queridos irmãos, alguém em substituição. A alma que pecar, essa morrerá. Então, em vez de quando o homem pecasse, ele morresse, Deus providenciou alguém para morrer no lugar dele, para ele não morrer. E isso aconteceu logo lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem pecou. A alma que pecar, essa morrerá. Se Adão era a matriz original da humanidade, se ele morresse, a humanidade cessaria por ali, nem eu nem você existiria. Mas aí, em vez de Adão morrer, Deus preparou uma substituição. A Bíblia diz que quando eles pecaram, eles fizeram vestimentas de folhas de figueira, que bastava o sol bater e secar, imediatamente ficaria exposto à vergonha daquele casal. Mas Deus, queridos irmãos, matou um cordeiro e pegou a vestimenta do cordeiro, pegou a pele do cordeiro, confeccionou uma roupa da mais alta qualidade, muito mais resistente. E a Bíblia diz que Deus vestiu o casal. Que maravilha! Aquele vestimento que Deus fez, aquela veste que Deus colocou sobre o casal, é chamado de propiciar. Por isso que surgiu o termo propiciatório, que é cobrir, queridos irmãos. Por isso que o tampão da arca é chamado de propiciatório, porque cobria a glória de Deus, cobria a arca. E quando se derramava o sangue sobre o tampão da arca, sobre o propiciatório, então quando Deus descia no santo lugar, ele não enxergava as tábuas da lei que condenavam o homem, mas enxergava o sangue do cordeiro por cima do tampão da arca. Aí vinha o perdão, exatamente, queridos irmãos, aquele cordeiro que morreu
instituição. Ah, não! É o símbolo do futuro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De maneira, queridos e amados irmãos, que cada vez que a pessoa pecava, tinha que morrer um animal inocente no seu lugar, porque não poderia ser um culpado, porque um culpado não pode espiar um outro culpado. Tinha que ser um animal inocente. Mas aqueles animais, queridos irmãos, na verdade, eles funcionavam apenas temporariamente. Por quê, queridos irmãos? Paulo explica isso muito bem em Romanos 3:25, a quem Deus, primeiro ele fala no 3:24, se Deus a redenção, somos justificados gratuitamente mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, porque Deus não levou em conta os pecados anteriormente cometidos pelo homem na sua tolerância, o que significa que quando o homem pecava, morria aquele animal, mas aí, queridos irmãos, aquele débito era debitado na conta credora de Jesus, o futuro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque somente o sangue dele pode remover definitivamente o pecado. É tanto, queridos irmãos, que a Bíblia fala lá em Levítico capítulo 17 versículo 11, que o sangue é que fará expiação em virtude da vida. Mas veja bem, queridos irmãos, para que o sacrifício fosse perfeito, só serviria alguém sem pecado. Onde encontrar no universo alguém sem pecado? Onde encontrar, queridos irmãos? Alguém pode dizer, poderia oferecer então uma criancinha, porque uma criancinha nasce inocente. Quem disse para você? Davi fala no Salmo 51 versículo 5, eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A criança já nasce, queridos irmãos, com a natureza pecaminosa do seu primeiro ancestral. Então não há ninguém inocente. Onde encontrar alguém inocente? Aí foi que Jesus Cristo aceitou morrer em nosso lugar. Ele aceitou se fazer carne, mas para expiar-nos, ele tinha que se fazer carne, porque aí teria que derramar sangue inocente, porque o escritor da carta aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cristo tinha que morrer em nosso lugar, e não poderia simplesmente chegar aqui por decreto e dizer, eu sou imperador do universo, eu declaro todos vocês salvos. Não funcionaria, porque somente o sangue fará expiação. Ele tinha que derramar sangue, e sangue inocente, e sangue redentor, e sangue remidor, e sangue puro, e sangue purificador, e sangue salvador. Aleluia, queridos irmãos. E aí é o que ele afirma quando ele estava celebrando a Santa Ceia em Mateus 26:28. Este sangue é o Novo Testamento. Sim, este sangue é o sangue da nova aliança, em favor de muito para a remissão de pecados. Sim, queridos irmãos, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Você só está aqui por causa do sangue. Aleluia. Quantos podem glorificar a Ele pelo sangue? Nós temos a redenção pelo sangue, e porque Ele derramou o sangue, queridos irmãos, aí Paulo diz lá em Atos capítulo 20 e no versículo 28 que a igreja foi comprada pelo sangue. É por isso, queridos irmãos, que Deus não aceita que o crente humilhe outro. Sabe por quê? Porque aqui, queridos irmãos, ninguém é medido por causa do nível e da condição social diante de Deus. Você pode ter um nível superior aqui na terra, mas diante de Deus todos custou um único preço, todos custou o sangue de Jesus. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que Deus te valorizou tanto, e você não custou na promoção de R$1,99, nem foi encontrado nas baseadas. A Bíblia diz que você foi comprado por um alto preço. É Paulo que fala isso em 1 Coríntios 6:20. Foste comprado por bom preço. Você custou um alto preço, meu querido irmão. Por isso que o apóstolo
apóstolo Pedro fala no capítulo 1, versículo 18 e 19 da sua epístola: não foi com prata ou ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, mas pelo sangue do Cordeiro eterno e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Agora, pelo sangue nós somos libertados da própria ira divina, porque Paulo fala em Romanos capítulo 5 e no versículo de número 9: justificados pelo seu sangue nós somos salvos da ira. Aí Paulo fala em Efésios capítulo 2 e no versículo de número 13 que nós fomos aproximados por Deus pelo sangue de Cristo. Aí Paulo fala em Colossenses capítulo 1 no versículo 20 e 22 que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Então a paz na terra e paz no céu, porque o sangue de Jesus propiciou essa paz, esta comunhão do homem com Deus. E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10:16 da comunhão com o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, queridos irmãos, que reata a comunhão do homem com Deus, a comunhão que foi bloqueada, queridos irmãos. Aí o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 19, diz: pelo sangue de Jesus temos ousadia para entrar no santo dos santos. Tudo isso quem propicia é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus propicia ainda purificação da nossa mente. Satanás não tem mais o direito de acusar tua mente de nenhuma coisa, porque em Hebreus capítulo 9 no versículo 12 ao 14 diz que o sangue de bode e de novilhos purifica o homem segundo a lei, quanto à purificação da contaminação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou por nós, purificará as nossas vidas de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E Jesus Cristo é o supremo pastor pelo sangue da eterna aliança. E agora você pode desfrutar da purificação dos seus pecados por este sangue poderoso, porque João escreve no capítulo 1, versículo 7 do seu livro: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 está escrito que Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 está escrito que foi o Cordeiro que comprou para Deus com o seu sangue os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. E em Apocalipse no capítulo 22, versículo 14, há uma bem-aventurança para os que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você já foi purificado pelo sangue, você já foi lavado pelo sangue, você foi justificado pelo sangue. O sangue de Jesus é que nos garante a vitória. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. É o sangue de Jesus, queridos irmãos, que nos garante a vitória contra toda acusação de Satanás. Sim, queridos e amados irmãos, o sangue de Jesus funciona mais ou menos assim. Queridos irmãos, a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 12, que quando o anjo da morte passava ferindo todos os primogênitos no Egito, em cada casa que não tinha o sangue, ele tinha permissão de entrar e tirar uma vida. Mas aonde ele via sangue, ele respeitava, ele passava direto, porque sangue é vida. Aleluia. Quando ele via sangue na porta daquela casa, ele dizia: aqui tem vida, aqui eu não posso entrar. Aleluia. Na tua casa tem vida, na tua casa tem a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele sabe que não pode tocar em você, porque você tem a marca do sangue de Cristo. Aleluia. Me faz lembrar o que um determinado escritor explicou como é que funciona
menciona o poder do sangue de Jesus. Ele disse que em um determinado lugar pegaram, capturaram um soldado americano, queridos irmãos, e de repente colocou no paredão para fuzilar. E quando ia fuzilar aquele soldado americano, de repente um daqueles que ali estavam presentes disseram: olha, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso? Ele tinha uma bandeira americana, cobriu aquele americano com aquela bandeira dos Estados Unidos e disse para ele: se você atirar nele, você vai estar ferindo o próprio Estados Unidos, você vai estar agredindo o próprio poder que a América representa. Então não atire nesse homem, porque você vai arrumar briga contra os próprios Estados Unidos da América. E ele desistiu de atirar nele em respeito àquele símbolo nacional, em respeito àquela bandeira. Exatamente, queridos irmãos, quando Satanás olha para você, ele vê você coberto pelo sangue, e ele sabe que se tocar em você, ele vai arrumar briga contra o próprio Deus. Aleluia, porque você tem a proteção do sangue de Jesus. Adore ele nesta manhã. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando. Agradeça a ele pela proteção do sangue de Jesus. Você está aqui por causa do sangue. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. É o que Paulo diz: nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Primeiro fundamento da redenção é o sangue de Jesus. Mas se não houvesse a manifestação da graça, não haveria o Filho enviado para derramar o sangue. Uma coisa depende da outra. O sangue é o fundamento da redenção. O sangue de Cristo é o fundamento da nossa redenção. Mas para que ele pudesse derramar o sangue, houve a manifestação da riqueza da graça de Deus. Quando Paulo chega a falar da riqueza da graça de Deus, é porque a graça de Deus é tão rica, é tão incomensurável, é tão imensurável, é tão grandiosa, que ela chega a ser inexplicável. Aleluia. É a causa de você estar aqui esta manhã, é a causa de estarmos aqui, é a graça. Ou você está aqui por causa da graça, nós estamos aqui por causa da graça. Eu só estou pregando aqui por causa da graça de Deus. Aleluia. Exatamente, queridos irmãos, ninguém está aqui porque é bonzinho, por mérito, não. Justamente é isso que explica o verdadeiro sentido da graça, porque graça é favor imerecido, não é mérito. Aleluia. Não é porque você é bonzinho, é porque Deus resolveu te abençoar. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: você alcançou a graça e ninguém tem nada com isso. Diga para ele: Deus resolveu te abençoar e ninguém tem nada com isso. Muitos gostariam de estar aqui esta manhã, não estão, mas você está, porque a graça de Deus te alcançou. Aleluia. A graça de Deus é tão inexplicável que tem pessoas na Bíblia que você chega a brigar até com Deus. Deus, como é que o senhor ainda tem paciência com o infeliz dele? Tem pessoas na própria igreja, nossos dias, que você começa a olhar o currículo do indivíduo, aí você diz: meu Deus do céu, não sei como é que Deus usa aí do infeliz desse. Meu querido, não é mérito, é graça. Graça não tem explicação. Aleluia. Diga para o seu irmão: graça não se explica. Diga para ele: graça não tem explicação. Aleluia. Não há explicação para graça. Você vai ficar o